a gente dar o início, dar as boas-vindas, né, a quem conseguiu chegar até aqui, né, nesse dia caótico aí do pane das redes sociais, todo mundo se sentindo, né, meio aprisionadas e meio sem comunicação, mas conseguimos pelo menos, né, o acolhimento aqui da sala do Renato, para que a gente pudesse garantir a realização do nosso fórum de supervisão com essa temática importante do estágio semipresencial e a segurança sanitária. Agradecer muito, né, a disponibilidade da Isabel Gomes, né, que é enfermeira do trabalho, do De Saúde da UERJ, e a Débora Lopes, né, que é assistente social e docente da Faculdade de Serviço Social. A gente contou também com um grande apoio nessa organização com a Simone Lessa, que está fazendo parte, né, do grupo de trabalho da Faculdade de Serviço Social, que está pensando, né, a segurança sanitária, né, para o retorno presencial do ensino e do trabalho na faculdade. E a gente estava aqui, né, organizando essa conversa. Geralmente a gente dá em torno, né, de 15 minutos, né, para cada uma fazer uma exposição, né, falar as questões principais relativas ao tema, para que a gente depois possa abrir, né, para comentários, perguntas, né, para fazer o diálogo acontecer, né, a roda rodar e podermos trazer as informações e dúvidas e reflexões sobre esse momento que a gente está vivendo, ainda, né, agora prestes a completar 600 mil mortos, né, ainda tendo que, né, pensar muito seriamente, né, no significado da pandemia, no nosso país, né, principalmente, né, com todo um processo, né, muito irresponsável, né, de enfrentamento à pandemia. Então, eu vou passar, né, para Isabel e Débora. Não sei, né, se vocês pensaram assim numa ordem, né, para quem começa a falar, fiquem à vontade, né, para definir, e a gente vai acompanhando aqui. O Felipe acabou de colocar a lista de presença aqui no chat, a gente solicita que todas possam assinar. Podemos começar então, Isabel, Débora, obrigada. Isabel, você quer começar? Que aí depois eu vou completando, inventando. Posso sim, posso. Gente, boa noite a todos, obrigado, Jurema, e a todos pelo convite de estar aqui conversando com vocês. Na verdade, eu pensei em algo que, já que é um espaço de debate, eu pensei em apresentar aqui alguns princípios, um ponto de partida, que eu acho que vale para essa situação que a gente está vivendo, mas vale também para a vida profissional nossa e para todas as outras formas, né, existentes no espaço de trabalho e que possam impactar na nossa vida, né? Então, assim, e também para não alongar muito, tem que ter cuidado, porque eu sou uma pessoa que fala muito também, né? Então tem que dar um break aí. E a gente vai se detalhar, né, se expressar mais com a questão do risco biológico, que a gente está falando aí da perspectiva hoje da questão do Covid. Mas sempre tem uma ideia de que, embora o trabalho seja extremamente importante na nossa vida, e a gente não discute diferente disso, né, e o trabalho ele traz uma representação social, ele é um operador de saúde, ele é importante para essa sociedade no formato em que ela está expressa, né, o trabalho também pode adoecer. Esse ponto de partida a gente não pode deixar de lado, porque todo mundo quer trabalhar, mas não é natural o adoecimento no trabalho. E por que eu estou falando que não é natural? Ou não deveria ser natural o adoecimento no trabalho? Porque, embora, né, isso seja uma frequência, o adoecimento no trabalho, por vários motivos, a gente, na minha opinião, nunca deveria naturalizar o processo de adoecimento no trabalho. A ideia de que a doença e o acidente é uma coisa comum e é inerente ao trabalho. Eu confesso que eu não gosto muito, aliás, nada,
dessa palavra inerente ao trabalho, porque ela traz uma ideia de que eu tenho que me acomodar com as condições e a situação de trabalho que eu sou exposta, porque é assim naturalmente. É lógico que, dito isso, a gente vai verificar que tem alguns momentos no trabalho que a gente não tem recursos para que a gente evite uma exposição, um adoecimento, seja lá o que for. Hoje, a gente tem, claro, a questão da Covid, né? Porque se tem alguém doente, eu vou ter que fazer uma abordagem, eu vou ter que viver nesse meio, e certamente ali, e principalmente porque a gente não tem uma ideia hoje um pouco maior do que no início, de como fazer esse enfrentamento, então existe uma exposição e que por conta do não entendimento de como isso se desenha, a gente tem uma exposição sobre isso. Eu queria falar com vocês que, embora a Covid ela tenha ocorrido, né, e tenha chegado aqui no Brasil em 2020, mais ou menos, acho que foi janeiro, por aí, né, depois do Carnaval, dizem, né, outros estudiosos falam, inclusive, antes. Enfim, mas a ideia da proteção do risco por transmissão, porque a gente chama de respiratória, por aerossóis, por gotículas, né? Quando eu falo, se você experimentar dentro de casa, falar em frente à tela, quando você apagar, você vai ver que ela está toda pingada, porque quando você fala, suas gotas, elas alcançam uma distância, né? E quando você espirra, essa distância pode chegar a 1 metro, né? Dependendo do tamanho e do vento e da forma com que o ar circula no ambiente, isso pode chegar mais longe ainda. Um estudo recente falou nos Estados Unidos, de um caso muito interessante de uma professora que retirou a máscara por 15 minutos numa sala de alunos, 24 alunos. Ela estava lá na frente, então, do jeito que ela circulou, e o estudo mostra a quem ela contaminou. Nesses 15 minutos que ela retirou a máscara, que ela estava assintomática, a gente chama sem sintomas, ela contaminou 12 crianças a partir desse processo, porque a gotícula avança para além desse 1 metro, por isso o distanciamento de 2 metros. O que a gente chama hoje, uma coisa que a gente precisa ficar atento, que eu acredito que a gente vai continuar, que a gente vai aumentar as atividades sociais e de trabalho. Entretanto, a questão da Covid, antes do controle total da doença. E como outras doenças respiratórias, porque a gente não fala, por exemplo, da influenza. Em 2018, 2019, 2008, 2009, nós tivemos um surto de influenza no Brasil, no mundo e no Brasil. Virou uma pandemia de perspectivas muito menores do que essa que a gente está vivendo. E depois disso veio a vacina. Mas e não causou essa angústia que a gente está vivendo. E ela atingia muito grávidas e idosos, né? Mas depois da vacina, a gente conseguiu ter vacina da gripe, que a gente chama hoje, a gente conseguiu ter um controle sobre isso. Mas, pasme, no Brasil, em média, porque a gente chama que ela é sazonal. O que é isso? Ela vem no período do inverno, né? Essa doença, diferente da Covid, se estabelece no período do inverno. Por isso que a vacina é feita para a gente no início do ano, né? E que todo mundo deveria fazer essa vacina, na verdade. Porque a gente está muito acostumado de ir para o trabalho com gripado e passar gripe para todo mundo. Isso é natural. Não deveria. Não deveria. Mas no Brasil, a cada ano morrem 3 mil pessoas por conta da gripe, da influenza, mesmo com a vacina. Isso em crianças, considerando crianças e idosos, né?
bebês e idosos. Então, como a gripe, a gente vai viver até que se ache uma vacina que, de fato, impeça ou neutralize. O que a gente chama de neutralizar? Hoje, a vacina ela está voltada para impedir os casos moderados e graves da doença. Mas você pode, mesmo tomando a vacina, mesmo nem sentindo que você está com Covid, ser infectado pelo vírus, reproduzir o vírus no seu organismo e, portanto, transmitir a doença para outra pessoa. Então, a transmissão ela não está impedida com essas vacinas, como se sabe até hoje. E como nós não temos 80% da nossa população vacinada, à medida que a gente vai transmitindo, o vírus também vai se replicando, porque ele vai se modificando. O vírus é inteligente, gente fina, né? Então, ele é capaz de encontrar uma resistência, se reorganizar para poder continuar sobrevivendo e infectando. Então, a gente só vai conseguir controlar isso quando a gente tiver uma vacinação acima de 80% da nossa população, para o Brasil e para o mundo, porque digamos que o Rio de Janeiro, como tem previsão para o Carnaval, a gente provavelmente vai conseguir vacinar grande parte da nossa população, mas o Rio de Janeiro vai abrir as suas portas para o Carnaval, talvez para o Ano Novo, para grandes festas. Então, se ele fizer uma barreira sanitária na entrada do município, você ainda vai conseguir ter um controle, mas não vai fazer isso sempre. Então, você vai ter gente do próprio Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro que vai entrar no município sem vacina. E mesmo vacinado, com a possibilidade de estar infectado com vírus lá de outro lugar que não do Rio de Janeiro. Isso para dizer que a gente vai conviver com isso, eu acho, no mínimo, por 1 ano ou mais. Mas a gente vai voltar às nossas atividades. E o que a gente pode fazer para se proteger em relação a isso? Dependendo, assim, tem 2 estratégias básicas, não medicamentosas, que a gente chama não farmacêutica. É você fazer o distanciamento, usar a máscara, lavar as mãos. Quando você está num espaço de convívio, às vezes estágio, esse distanciamento não é possível, porque você está do lado da mesa com a outra pessoa. Então, quando isso acontece, você aumenta o que a gente chama de barreira. Essa barreira, ela existe no ambiente de trabalho e existe fora e existe na pessoa. O que a gente chama de barreira no ambiente, por exemplo, é quando você põe um acrílico na frente de quem você vai se comunicar. Isso pode ser tanto na recepção, quanto também, em alguns lugares, na mesa de atendimento, a pessoa está do outro lado, você do lado de cá, todos com máscara e um acrílico na frente. Isso ajuda a redução da gotícula face a face, frontal, né? É interessante. Você tem também unidades e locais que restringem a circulação de pessoas. O que eu estou falando? Eu não deveria ter no ambiente de saúde, estabelecimento de saúde, e aí incluindo hospitais, policlínicas, e qualquer outro ambiente de atendimento à população, a circulação de pessoas, a não ser aquelas necessárias. Embora não exista isso no estabelecimento de saúde, seria interessante, mas, em alguns casos, ele não é possível. Por exemplo, você pode atender um idoso, então você precisa de alguém mais jovem do lado dele para poder dar as informações e as orientações e encaminhamentos necessários. Agora, qual o serviço que, antes que essa pessoa chegue na sua frente, pergunte para ela ou avalie se ela possivelmente teve contato recente com alguém com Covid, ou ela pode estar com sintoma respiratório. Porque, nesse caso, se você está fazendo atendimento numa sala
que não é aberta, ou se você não está num ambiente aberto de conversa, essa sua máscara que você está usando, que é máscara, chamada máscara cirúrgica, ela tem um impacto e uma proteção reduzida. O certo seria você estar usando uma máscara que a gente chama de N95. Se você estava trabalhando num ambiente aberto, aí sim a máscara cirúrgica ela é tranquila. Eu confesso que eu trabalho no B-Saúde com a N95 ou com 2 máscaras cirúrgicas. A máscara de pano, aí você vai me perguntar, a máscara de pano ela é eficiente? Se for uma máscara nova, que você usou e lavou, eu vou esticar aí por até 10 vezes, eu acho que é uma máscara legal, se tiver 3 camadas, né? Agora, se você usa essa máscara, esfrega a máscara, põe para secar e usa essa máscara todo dia, ela está provado que ela vai perdendo a sua capacidade de filtro. Então, a máscara de pano, ela não é adequada quando você vai atender a população, porque você não garante que essa máscara garante a eficiência da máscara. Ou seja, quantas vezes você já usou aquela máscara? Qual a capacidade que aquela máscara tem de filtrar esse micro-organismo? Então, uma máscara cirúrgica, ela é mais que eficiente. Aí você vai me dizer, Isabel, quanto tempo eu vou usar uma máscara cirúrgica? 2 horas? 3 horas? 4 horas? Eu respondo. Se você estiver no momento em que você está falando, aí o que diz a legislação? Você troca se ela estiver úmida. E quando que você vai sentir ela úmida? Se você fizer um atendimento a manhã toda e falar, eu confesso a você que no máximo 3 horas uma máscara dessa é eficiente. No máximo 3 horas. Porque começa a falar muito, essa máscara começa a ficar úmida e ela perde a capacidade dela de filtrar, né? Então, assim, outra coisa, assim, eu vou dar um break nisso, né? Mas outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: usem a roupa que vocês usem em estágio. As outras áreas costumam ter capote, ter essas coisas todas. Eu pouco conheço o trabalho de vocês, mas dificilmente, se eu vejo um pessoal do serviço social fora de ambiente de estabelecimento de saúde, às vezes não usa roupa comum, né, de casa. Se você vai usar uma roupa para o seu estágio, separe essa roupa. Você não tem condição de lavar essa roupa todo dia, cheguei, troquei, lavei, troquei, lavei, troquei, separe no cabide, na porta da casa. Você só vai botar essa roupa na hora que você estiver saindo de casa. E usou 2 vezes, lava. Ah, eu não quero lavar minha calça comprida toda. Vocês fazem uma vez por semana, então dá para usar e lavar. Por que eu estou falando isso? Por conta do contato. Você vai sentar em vários lugares, você vai encostar em vários lugares. Embora hoje o vírus, sabidamente, ele tenha a maior preocupação hoje por transmissão aérea, mas ainda não se descartou por contato. Então, aquela história, passou a mão na roupa, passou a mão no rosto, né? Então, assim, se puder trocar a roupa, deixar uma roupa separada para o estágio, é interessante. O sapato da rua tem que ficar na rua, mas não é por conta do Covid, não, gente. É por conta de tudo. É por conta de tudo. A roupa que eu uso dentro do hospital não é por conta do Covid, não. Eu jamais deveria usar essa roupa dentro de casa. Aliás, quando eu saio de um lugar desse, eu deveria chegar em casa e tomar um banho. Porque a gente tem trocentos mil... A roupa é suja, o espaço do ambiente externo é sujo. Ele não é um espaço que eu deveria ficar na rua e ficar em casa. É um hábito que eu deveria ter, principalmente se eu sou um profissional que trabalho no atendimento, no estabelecimento de saúde, ok? Então, isso é importante, né? E, para finalizar, falo muito, né? A minha preocupação é com o momento da alimentação, que às vezes
né? Eu estou usando máscara, estou legal. Na hora de comer, senta todo mundo junto, de preferência no ambiente bem fechadinho, aquela copa que não respira nem. Tem mais CO2 do que oxigênio circulando ali. Aí eu tiro a máscara e começo a colocar a minha vida em dia, como é que foi meu fim de semana, namorada, etc. e tal, a professora que fez isso, fez aquilo, a prova, né, o concurso, o que eu vou fazer quando eu me formar, onde vou trabalhar, e assim vai, as questões do dia. Não cola, não rola. O local adequado para comer é ambiente aberto, que tenha distanciamento das pessoas. Se não tiver, para comer lá fora. Pega seu lanchezinho, faz aquele seu ranchozinho que você faz, e vai comer como o americano faz, lá na rua, entendeu? Eu não tiro a minha máscara no Dê Saúde para comer lá dentro, mas nem que. Aí as pessoas falam, você passa fome? Eu falei, eu não, eu como escondida, vocês é que não vêm. Porque eu não tiro minha máscara para comer no ambiente aberto. Não adianta. O Hospital Pederneiras teve surto, não foi porque atendeu paciente com Covid, surto dos próprios colegas. Um foi tendo, foi passando para o outro, né? Então é isso, assim, eu acho que a gente pode, a partir disso, começar a conversar, senão eu vou ficar falando muito o que eu acho que não é produtivo, talvez, né? É isso. Isabel, obrigada aí, eu vou... Vai continuar, né, Débora? Jurema, Ótimo, não, ótimo. Isabel, foi 15 minutos, foi dentro do limite. Estava aqui acompanhando. Eu vou Vai lá, continuar da Débora. Isabel, posso? Então, primeiro, agradecer o convite da coordenação e a oportunidade de estar aqui conversando com todo mundo, em especial com os alunos, né, com os estagiários, supervisores, professores, e poder ter essa oportunidade, mais uma vez, de ter essa troca com Isabel, né? Aí, uma profissional com a qual, né, a nossa trajetória na área da saúde do trabalhador, se entrecruza, e agora na UERJ também, né? Então, assim, fico muito feliz com mais essa oportunidade, né? E assim, partindo já das questões que a Isabel trouxe, né, porque eu também concordo que eu acho que esse momento é um momento que a gente tem que aproveitar para dialogar, né, e para pensar as questões, as dúvidas, principalmente, desse momento de retomada do estágio, né? E aí, pensando, né, justamente nessa questão que a Isabel coloca em relação ao trabalho, em relação ao adoecimento no trabalho, né? A gente não pode, de forma nenhuma, naturalizar isso, né? E isso é uma característica, né, em relação à questão do adoecimento no trabalho no Brasil, né, que a gente chama na área da invisibilidade do adoecimento e das mortes no trabalho, e da naturalização disso também, né? A Covid, essa pandemia, ela evidencia, né, e ela claramente mostra, né, que os trabalhadores adoecem e os trabalhadores morrem no trabalho, né? Então, esse processo, né, faz com que hoje a gente possa estar fazendo essa discussão hoje, né? Que eu entendo que tem que ser uma discussão que tem que permanecer, né? Porque hoje a gente tem a questão da Covid, mas a gente pode ter que enfrentar, e vai com certeza enfrentar nesse processo, outras pandemias, outros adoecimentos, e a gente também precisa discutir outras questões que ocorrem, né? E que a gente tem dentro dos nossos ambientes de trabalho, como, por exemplo, a questão do sofrimento mental, né? Então, eu acho que esse espaço, onde a gente traz o debate sobre o trabalho e as consequências desse trabalho, né, para o nosso adoecimento, ele é um espaço importante que a gente deve manter em relação à nossa reflexão, né? E aí, pensando nesse processo, o estágio, né, como trabalho, né, como um trabalho que se dá no processo de formação, e de formação que se dá também em serviço dentro das instituições, né? Então, a gente carece desse processo de reflexão, né? E, nesse sentido, não normalizar implica a gente pensar as nossas condições de trabalho, implica a gente pensar, né, os nossos direitos enquanto trabalhadores, né? Implica a gente pensar todas essas situações, né, que nos levam
né, ao adoecimento. E eu acho que quando Isabel traz, né, essa questão da gente poder pensar a questão da conexão pelo Covid, a gente pensar as nossas estratégias hoje, né, que a gente deve manter em relação à garantia da nossa saúde, isso implica a gente pensar e ter, né, a clareza de que a gente precisa investir no conhecimento, a gente precisa investir na informação, né? Então, a atualização, né? Quando a gente começou a falar sobre a questão do Covid, né? Olha o quanto que a gente já avançou, o quanto que as pesquisas já avançaram nesse sentido, né? Então, a gente sai hoje, né? Hoje a gente tem instruções e orientações muito mais qualificadas do que nós tínhamos lá no início, em março, quando foi decretada a pandemia, né? Então, esse processo, que é um processo que envolve, né, o estudo, a informação, o conhecimento, faz com que os profissionais de serviço social também tenham, né, que lidar com essa questão da informação. Então, pensar a proteção e a segurança, eu vou pensar a proteção e a segurança não só minha, enquanto trabalhadora, enquanto assistente social, mas eu também tenho que pensar, né, na minha proteção, na proteção do meu aluno, né, enquanto supervisora acadêmica, na proteção do meu estagiário, enquanto supervisora de campo, e na proteção dessa população com a qual a gente tem que lidar no nosso cotidiano, né? Então, e aí, essa é uma responsabilidade que é partilhada entre os profissionais e todos eles, né, que estão lidando nesse momento no atendimento à população, né, sejam eles os profissionais de saúde ou não, em todas as instituições agora, né, e os estagiários também. Então, a primeira questão que eu gostaria de destacar é essa necessidade de a gente estar buscando informação, a atualização em relação a essas questões. Isso é fundamental, né? Isso tem que ser uma rotina nossa enquanto profissionais agora, né? E buscar ofertar essas informações para todos aqueles que estão envolvidos nas nossas instituições, né? Conhecer a realidade implica, nesse momento, a gente também conhecer quais são os protocolos, né? E pensar esses protocolos coletivamente, né? Por exemplo, né? Porque às vezes a gente fica assim, o protocolo, né? Parece uma mera formalidade, né? Mas a gente tem que transformar isso em ação, né? Nem todas as instituições têm os seus protocolos, né, feitos, né? Por exemplo, a gente tem instituições, se a gente for pegar lá na Fiocruz, ela tem um protocolo organizado, a Secretaria Municipal de Educação organizou o seu protocolo, colocou o protocolo, enviou para todo mundo, ponto final, né? Eu tenho que tornar isso realidade no meu cotidiano. E existem aquelas instituições que são instituições que não têm isso organizado. E nós, enquanto profissionais, temos que contribuir nessa construção, né? Então, esse conhecimento ele é fundamental, né? Para que a gente possa contribuir dentro das instituições para que esse trabalho possa continuar sendo realizado, garantindo minimamente, né, as condições de trabalho, a saúde e a segurança desses profissionais, né? Nesse sentido, a gente tem que pensar no acesso que todos os profissionais que são os supervisores de campo, né, nesse momento, principalmente das instituições, né, e os estagiários têm, né? Então, quando a gente está falando aqui sobre a questão da necessidade de utilização de máscaras que sejam máscaras adequadas, né, isso é uma realidade hoje que precisa ser pensada dentro das instituições, né? Então, a orientação é uma orientação que os profissionais hoje tenham acesso a máscaras que sejam adequadas para os ambientes fechados, como a Isabel colocou aqui, né? As nossas instituições, a gente sabe que, em sua maioria, são instituições, né,
que são, às vezes, muito pequenas, os espaços de atendimento são espaços de atendimento que não têm ventilação, né? Eu já trabalhei em unidades de saúde que a minha sala de atendimento, quando eu trabalhava aqui no Hospital Municipal do Duque de Caxias, aqui no município de Duque de Caxias, porque eu sou assistente social também do Duque de Caxias, eu trabalhava numa sala que era no subsolo, né? E não tinha ventilação, né? Uma sala pequenininha, micro, cabia a minha mesa e entrava o usuário para o atendimento. Então, é essa realidade que a gente precisa pensar. E nessas condições, a gente precisa pensar como que se dá esse atendimento. Então, eu tenho que pensar, existe a possibilidade desse atendimento acontecer nesta sala? Vamos pensar outras possibilidades de atendimento dentro dessa instituição? Né? Porque aí eu tenho que pensar, então, se essa sala não me dá condições de atendimento, eu tenho que pensar em outros espaços existentes para que eu possa garantir esse atendimento, né? Para preservar não só a minha integridade, a minha saúde, mas também a desses trabalhadores, né? E aí, nesse caso, é fundamental o acesso às máscaras N95, PFF2, como a Isabel colocou, né? E aí também é fundamental que a gente pense que a gente precisa orientar, né, a todo momento, tanto os profissionais quanto os estagiários, em relação à utilização dessa máscara, né? Porque não é pegar essa máscara e jogá-la na bolsa, né, com tudo que a gente tem, né, como se fosse lá o celular, coloca ela lá dentro, tiro, visto a máscara, né? A gente tem que ter cuidados em relação a isso, né? Assim como a Isabel colocou que a gente tem que ter cuidado com as nossas roupas, essas máscaras também, elas não podem conviver com os nossos objetos pessoais dentro das nossas bolsas, né? A gente tem que ter cuidado com esse material. Eu tenho que ter sempre agora dentro dessa bolsa um saco para poder fazer uma sacola, para poder fazer o descarte desse material, né? E aí depois, se Isabel quiser comentar um pouco também sobre essa questão da forma, né, de guarda das máscaras, como é que a gente utiliza, né? Eu acho que seria interessante, Isabel. Você acha que está melhor do que eu para falar sobre isso, porque isso é uma questão importante, né? Então, e a questão do distanciamento, né? Pensar que a gente está... o assistente social está lidando com a população, né? Então, qual a estratégia que a gente vai utilizar nesse atendimento? Né? Tem que garantir esse distanciamento, esses 2 metros de distanciamento. Né? E aí existe uma questão importante que eu gostaria de chamar a atenção, que é também o processo de troca com a população usuária, né? Em alguns lugares, principalmente, né, por conta desse negacionismo que nós vivemos, o uso das máscaras ele vai sendo abandonado. Agora, então, com a vacinação, as pessoas acham que vacinaram, então não precisa usar máscara. A gente vê isso com os profissionais de saúde, né? Eu fui a um setor na semana passada e as pessoas já estavam, já vacinamos, já tomamos uma segunda dose, já passou os 14 dias, eu posso ficar sem máscara. Não, né? A gente tem que manter esse comportamento, né? Uso da máscara, a higienização das mãos e o distanciamento. É algo que a gente vai continuar com isso durante muito tempo, né? E nas instituições, vocês, né, tanto os supervisores como os estagiários, né, a gente não pode entrar nessa normalidade ainda, né, como se a gente fosse fazer as coisas como era antes, né? Não, ainda não estamos nessa fase. Então, a gente tem que pensar essas alternativas. E uma excelente estratégia é pensar coletivamente, né? Quais são as estratégias que a gente vai utilizar. Como nós pensamos antes, né?
logo com o início da pandemia, que a gente teve que pensar quais eram os instrumentos que nós íamos utilizar, e aí a gente começou a ter que lidar com a tecnologia. Hoje, a gente retoma, mas a gente retoma de que maneira? Né? A gente vai poder fazer a sala de espera com todos os usuários reunidos? Não, não é o momento ainda. Né? Que atividades são essas que nós vamos poder fazer? Né? Então, esse cuidado ele é fundamental. Né? E o diálogo com essa população usuária também é fundamental. O acesso à informação. Né? Então, é uma questão que faz parte do trabalho do assistente social, a dimensão pedagógica, né? A dimensão educativa do nosso trabalho, no sentido de orientar também a população. Né? A questão das barreiras, né? Nem sempre nas instituições há esse investimento, né? Nas barreiras físicas, ajudando nesse distanciamento da população em relação aos profissionais. Né? Então, são questões que a gente também precisa pensar, alternativas, estratégias. Né? Aí, uma vez, uma aluna falou, professor, eu posso usar o Face Shield associado às máscaras? Né? É uma possibilidade que cria mais uma barreira. Né? Às vezes não é o mais confortável, né? Porque acaba sendo uma barreira mais individual. Mas se é o que é possível, né, pode ser uma ferramenta, pode ser um instrumento interessante. Né? Uma outra questão importante, nós, assistentes sociais, a gente lida no nosso cotidiano, a gente vai lidar com o quê? Com os equipamentos, tem que fazer as ligações telefônicas, né? Tem que usar os equipamentos, e às vezes a gente não tem cada um o seu computador, cada um o seu telefone, né? É tudo de uso coletivo naquela sala do serviço social. Então, a importância desse cuidado com a higienização, né? Das mãos, principalmente, mas se eu vou usar o telefone, não custa também a gente ter esse cuidado, né? De, sempre que a gente for usar os nossos equipamentos, ter esse cuidado em relação à higienização. Né? A Isabel tocou numa questão importante, que também me preocupa muito, que é sempre o momento da alimentação. Isabel, eu sou igual a você, eu tenho essa preocupação, a gente está sempre de máscara, embora o nosso ambiente de trabalho às vezes é mais ventilado, outras vezes não, mas a hora do lanche, a hora do almoço, né, é uma hora que as pessoas aí esquecem, é como se o Covid tivesse acabado. Né? Então, são os cuidados que a gente tem que ter. Né? E tem uma outra questão também, que é o transporte. Né? Hoje, né, se nós tivéssemos condições, boas condições de transporte público, a gente poderia pensar, né, num transporte que chegasse até segurança, se ele fosse ventilado, enfim. Só que a gente sabe que isso não existe. Né? Os nossos trens, os BRT, os ônibus estão sempre lotados. Né? Então, esse cuidado ele é importante. A máscara, né, no transporte público tem que ser a máscara N95. Né? Você vai estar se protegendo. Né? A gente já vinha dando essa orientação há muito tempo, né? Para os nossos residentes, para os trabalhadores de forma geral. Né? Hoje, o acesso à máscara N95 e a PFF2 está mais, né? Elas estão mais baratas e elas estão, né, mais... A gente encontra com maior facilidade. No início da pandemia a gente não encontrava, né? E por isso que lá no início da pandemia, né, foi dito que, né, pelo Ministério da Saúde que seria a máscara de pano para a população em geral, né? Mas a gente sempre soube que a máscara de tecido ela não é o EPI, é o equipamento de proteção individual, né? Mas, na ausência desse equipamento de qualidade também, porque também se for um que não seja de qualidade, né? É melhor uma de tecido de 3 camadas, né? Do que uma cirúrgica daquela fininha de TNT que a gente é tão transparente, né? Então, esse
cuidado no transporte público também é importante. E lembrar que, a partir de agora, principalmente, quem vai estar indo para as unidades de saúde, quem vai estar em contato com a população, o retorno para casa, né, esses cuidados aí que a Isabel trouxe, eles são fundamentais para que vocês se protejam e protejam a sua família, né? Se antes a gente já falava desse cuidado, que ele era necessário, que ele era importante para quem trabalhava em unidades de saúde, principalmente agora, né? Para quem trabalha na unidade de saúde e usa o jaleco, é importante dizer que o jaleco ele não é para usar fora da unidade de saúde, né? O jaleco não é para ficar passeando, né? Para ir no mercado, para ir na padaria, né? Como eu vejo, às vezes, eu moro perto de um grande mercado aqui, eu já vejo profissionais daquele pijamão vindo para o mercado fazer compras, né? Olha que delícia, que maravilha, né? E aí a gente pensa, o supermercado, então, não é um lugar seguro e livre, né? Também é um outro espaço que a gente precisa ter todo o cuidado, né? Então, são essas questões que eu acho que são cuidados, né, que a gente precisa ter para que a gente possa pensar esse retorno, né? E ter em mente sempre isso, né? Não deixar cair nessa normalidade, né? A gente precisa pensar nessas questões. E, de forma geral, a gente precisa criar essa cultura de discutir com as equipes as nossas condições de trabalho, os riscos a que a gente está submetido. É claro que hoje o que nos traz aqui é a questão do Covid, né? E pensar aí as estratégias que possam, né, ser usadas para que a gente possa controlar um pouco melhor isso. Tem uma outra importante, que são sintomas, né? Em relação antigamente a gente não tinha preocupação, o Gabriel colocou aqui, né? A gente estava gripado, era sinusite, era rinite, a gente vai para o trabalho, a gente manda a criança para a escola, não tinha essa questão, né? E a gente precisa estar atento para isso, porque hoje mesmo eu vejo assim, algumas pessoas assim, eu já lido muito com... não, eu vou trabalhar hoje, é só uma gripe, não é Covid, não. Eu já recebi coisas assim, não, professora, fica tranquila, é só uma pneumonia, mas não é Covid, né? É só uma pneumonia, mas não é Covid. Então, assim, primeira questão, qualquer sintoma, né, que a gente chama da síndrome gripal, pode até não ter a febre, mas está espirrando, está tossindo, não é para ir para a instituição, para chegar lá e dizer para a supervisora, olha, hoje eu não estou bem, atim, em cima da população, né? Não. É para ficar em casa e avisar, né? A gente espera que até amanhã a gente tenha de volta o Zap, para você poder mandar o Zap para a professora, para a supervisora, né? Se não tiver, você vai fazer uma ligação. Isso é muito sério, né? Qualquer sintoma, não vá ao primeiro sintoma. Se a gente que não tem sintoma já, né, está aí, está sem sintoma, principalmente agora com a vacinação, né? Aumenta aí o número de pessoas que podem estar contaminadas e não ter o sintoma. Então, se você tem sintoma, você tem que avisar, olha, não vai para o estágio naquela semana, né? E aí é um estágio híbrido, pode ser pensado, se o cara estiver bem, estiver disposto, puder fazer a atividade em casa, ele vai fazer a atividade em casa, né? Mas o que a gente não pode é expor o outro, né? Então, são cuidados que a gente precisa ter. E cada instituição ela tem que deixar claro para o seu estagiário qual é o protocolo, o que tem que ser feito. Por exemplo, na UERJ a gente tem uma orientação, as supervisoras já conhecem qual é essa orientação em relação, que o de saúde nos dá em relação aos afastamentos, né? E aí cada instituição tem para onde tem que ser direcionado, a quem tem que comunicar, né? São questões que passam aí pelas instituições. Mas o mais importante é comunicar em casa, tá? Eu acho que é isso. Eu queria abrir aí, assim, Jurema. Eu acho que a gente podia abrir para perguntas. Eu acho que tem alguma coisa
no chat já, né? Sim. Agradecer a Isabel e Débora pela exposição. A gente pode abrir, né, imediatamente para perguntas e comentários. Eu vou ler aqui uma pergunta do Glaucio. Gostaria de saber que tipo de máscara utilizar caso as indicadas N95 e PFF2 não se encaixem perfeitamente no rosto. É possível o uso de uma máscara de tecido, 3 camadas, mais uma cirúrgica neste caso? Usar óculos é importante para minimizar o impacto? São algumas perguntas, né, de algumas coisas que vocês até falaram, né, mas que podem esclarecer melhor para poder tirar essas dúvidas, né? E, assim, é bastante importante, né, o que vocês trazem de poder reforçar, né, essa grande preocupação coletiva que a gente precisa ter, né, das responsabilidades, né, que são individuais em função do coletivo, né? Porque a gente vem no processo de pandemia, né, de um ano e meio, onde houve, né, uma naturalização, né? Houve também, né, todo esse processo de negacionismo e de uma falsa dicotomia, né, entre a economia e salvar vidas, né? Então, que muitos trabalhadores tiveram que retornar, né, para os seus trabalhos em função das grandes pressões, né? E aí tem o transporte público lotado, né, como vocês trouxeram, e a gente, né, buscando manter essa luta, né, de buscar a garantia da proteção, né, pela vida e refletindo, orientando da importância, né, da gente também se colocar como sujeitos nesse processo e não deixar, né, que toda essa naturalização faça com que a gente pare, né, de ver realmente que a situação, né, ela continua exigindo grandes cuidados, né, para que tanto a gente se proteja como a gente proteja a todos, né, que estão ao nosso redor e proteja, né, de uma forma coletiva, né, para que a gente possa sair o mais rápido possível, né, dessa situação. Então, não sei se tem alguém que gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, a gente pode retomar, né, para a Débora e para a Isabel. O Felipe está aí também, né, como outro coordenador da coordenação de extensão e estágio. Não sei se o Felipe quer fazer algum comentário. O Felipe está dizendo que quer fazer uma questão, então aparece aí, Felipe. Oi, eu estou abrindo aqui só um minutinho. Deixa eu ficar de óculos. Oi, pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer e parabenizar nossas convidadas, né? Isabel, Débora. Agradecer também ao professor Renato por estar nos auxiliando aí nessa parte tecnológica. Agradecer também a presença de todo mundo, supervisores de campo, acadêmicas, estagiários, o pessoal que está acompanhando o diálogo, e parabenizar a exposição em si, né, de Débora e Isabel. Acho que elas se complementam muito bem, justamente naquilo que a gente precisa aprofundar nesse diálogo. Eu tenho eu tenho 2 questões, na verdade. Antes, eu só vou fazer uma breve consideração. Ouvindo vocês, fiquei com bastante certeza da importância da gente debater a questão das condições de segurança sanitária, não desassociada da questão das condições de trabalho, né? Porque, na verdade, a gente está falando da mesma coisa, no mesmo âmbito, né? E pensar condições de trabalho é pensar disputa, é pensar negociação, é pensar conquista, né? Se historicamente as condições de trabalho não estão dadas e são precarizadas, seria ingenuidade a gente imaginar que as questões sanitárias estariam dadas e cairiam do céu, estariam perfeitas, né? Então, a importância da gente pensar nesse retorno semipresencial do estágio toda essa problematização não desarticulada das condições de trabalho, não desarticulada da própria questão trabalho, né? A primeira pergunta que eu tenho é para as nossas convidadas, e é mais ou menos nesse sentido.
Na opinião de vocês, o que pode ser considerado, no âmbito da prevenção, o que pode ser considerado equivocado, mas que muita gente ainda acha correto, né? Vocês já deram o exemplo da máscara de pano, que não é algo 100%, né, seguro. Tem gente ainda que acha que a luva cirúrgica é mais importante usar do que não usar, né? Então, nessas dúvidas, nesse campo da dúvida aí, o que vocês observam que ainda tem muita gente que pensa ser certo, mas não é certo, né? No sentido da prevenção mesmo, não estou falando da não prevenção, estou falando da prevenção equivocada. E a outra questão é para as nossas supervisoras de campo, acadêmicas e estagiárias que estão aqui presentes. Se alguém quiser comentar, né? Se teria já alguma questão concreta, mais relevante, em relação à prevenção ou à falta dela, que já tenha chegado para a disciplina ou para o campo de estágio, que vocês queiram dividir aqui com a gente, no sentido de dar um exemplo concreto, né, real, que vocês já vêm experimentando aí no estágio. Era só isso, gente. Obrigado aí. A Simone pediu também para fazer uma pergunta. Aí a gente fecha esse bloco com a Simone e depois vocês comentam e a gente pode abrir mais um bloco. Gente, Simone? Oi. O interfone está tocando, desculpa. Gente, só avisando novamente, a lista de frequência está no chat. Quem não preencheu ainda, por favor, preencha. O Glaucio colocou mais uma questão aqui no chat, aí eu vou ler. Caso tenha que realizar outra atividade depois do estágio, posso benzer ou dar um passe na roupa com álcool 70? Ou seja, né, tomar um jato de álcool 70 na roupa pode ajudar na limitação da transmissão? Grato. Felipe, estão pedindo para você repetir a pergunta aqui no chat. Ele está digitando, eu ia escrever, mas é mais prático falar. Eu vou falar bem rapidinho. Fala, então, fale. Se tem alguma questão real, concreta, né, mais relevante, que já tenha chegado ou na disciplina de estágio ou no campo de estágio, referente aí à prevenção ou à falta dela, né? Algum exemplo que a gente que vocês já estejam experimentando na prática. É mais ou menos isso. Simone, pode fazer a sua questão? Oi, gente, desculpa, tá? Deixa eu tentar abrir a câmera aqui, ó. É o seguinte, primeiro agradecer, né, a Débora, Isabel, né, que trouxeram aí questões tão importantes para a gente, né, tão importantes e ao mesmo tempo tão, eu vou usar uma palavra ruim, gente, mas acho que a palavra é essa, tão assustadoras, né, porque a gente está falando de um cuidado que a gente tem um pouco de medo que ele não seja tão viável para todo mundo, né? E aí, assim, acho que quando Débora usa o exemplo da sala dela de trabalho, né, como era antes, uma sala pequena, né, talvez a gente se depare com algumas instituições em que o formato é esse mesmo, né? E aí eu queria perguntar, acho que é para a Jurema e para o Felipe, assim, como é que tem sido o contato com as instituições, né? As instituições têm dito para vocês, olha, a gente vai disponibilizar máscara, ou tem pedido algum tipo de suporte por parte da UERJ, né? Lá na disciplina, gente, a minha disciplina é assistência, né? Eu tenho a experiência do Pescage, e é uma assessoria, uma instituição de acolhimento de crianças, mas que nesse momento as pessoas não estão indo no presencial. E tem escola, que também as pessoas não estão indo no presencial. Mas a gente iniciou o semestre com uma pressão, né? Escola da rede federal, no caso, escola estadual também. A gente iniciou o semestre com uma pressão por parte do Ministério Público, né? No sentido de que as federais voltassem. E depois, no nível do Estado, tinha uma primeira determinação de que todo mundo voltasse no presencial e depois isso foi relativizado, né? Alguns voltaram, as famílias puderam opinar se voltariam ou não. Mas, assim, lá na disciplina a gente começou a estudar um pouco, assim, quais são as normativas que estão tratando
desse retorno presencial, né? E vimos material da Fiocruz, vimos material das do UERJ, da UFRJ, para a gente poder entender um pouco, assim, ouvir, né, de quem está com a mão na massa aí nesse sentido, a gente entender um pouco o que está sendo dito, né? Quais são, concretamente, quais são as recomendações assim, mais assim, com as quais a gente precisa se preocupar muito mais, porque com todas as orientações são fundamentais, mas acho que tem algumas que são, né? A questão do transporte, a questão da máscara, como vocês colocaram bem, né? A questão dos espaços de alimentação. Eu acho que vocês trazem uma discussão sobre o jaleco, né? Que normalmente na nossa formação a gente associa mais diretamente às experiências da saúde, mas que nesse momento talvez, né, a gente tenha que fazer uma reflexão sobre a importância do jaleco para todo mundo que for circular, inclusive a gente, professor, né? Vamos imaginar que a gente vai voltar para um híbrido aí daqui, sei lá, daqui a alguns meses, né? Será que a gente não tem que usar um jaleco? Talvez isso possa ser um elemento maior de proteção. Enfim, gente, é isso. Assim, queria saber se as instituições têm acolhido assim, a questão da máscara, têm disponibilizado esse tipo de recurso, né? E como é que a universidade também tem se posicionado, né? Ou não tem se posicionado. E desculpa a barulheira, gente, porque tem uma aula lá dentro, uma reunião lá dentro e eu na sala. Aí deu uma zebra aqui, desculpa. Obrigada, Simone. A gente pode passar para a Débora e Isabel, depois eu e Felipe podemos comentar a questão que Simone traz. Posso falar? Débora? Sim, Isabel, vai lá. Então, deixa eu só aqui, assim, antes de você, primeiramente, assim, quando a gente chega no espaço do trabalho, o bom seria lavar as mãos. Primeira coisa. Se você não pode lavar as mãos, você usa aqui o álcool, não sei onde está a minha câmera, em gel aqui, ó, bonito. Agora, a questão de passar um álcool em gel na mão, o cuidado que a gente tem que ter, porque tem gente que faz assim, né? Passou a mão, tá bom. Não, você tem que passar entre os dedos, você tem que passar aqui, ó, passar aqui, não tem, vai, lambuza esse troço, e a fricção é importante, ok? Você pode usar o álcool em gel quantas vezes você quiser na mão. Agora, se sua mão estiver suja, com poeira, o importante seria lavar. Mas dito isso, eu queria mostrar para vocês uma coisa que eu vejo muito comum da máscara, essa é a chamada máscara cirúrgica, né, de 3 camadas, né? Se você abrir essa máscara, você vê que tem uma camada externa, uma camada dentro e uma camada interna. Vocês veem que eu tenho problema de direção, que eu não consigo acertar esse troço aqui. Aí, cima e embaixo, o pessoal acerta, porque sabe que em cima eu vou usar uma estrutura para poder acomodar no nariz. Agora, o que eu tenho visto é as pessoas usarem a máscara invertida. Quando você usa a máscara invertida, reduz a sua proteção, porque as camadas, elas têm propriedades diferenciadas. Então, você tem que botar a máscara corretamente, com o lado de fora e com o lado de dentro. Aí as pessoas dizem, mas o que é o lado de fora e o lado de dentro? Essa aqui é o truque. Vocês estão vendo que eu estou colocando a minha mão aqui, ó, por dentro da máscara? Né? Então, se eu posso botar de baixo para cima, na dobra, essa é a parte externa da máscara. Entendeu? E aí você não erra isso, né? Sempre que você puder botar a sua mão de baixo para cima, essa é a parte externa da máscara. A outra coisa, essa máscara está suja, né? Eu não vou aproximar muito do meu rosto, porque eu acabei de suja que eu tirei do coisa e botei aqui, né? Não que eu tenha usado, correto? É quando eu ponho a máscara e acerto ela no meu rosto, posso acertar aqui para vocês, eu tenho que abrir a máscara aqui, ó, para ajustar. Senão ela não acomoda. Qual é o problema da máscara cirúrgica? Eu tenho um vazamento na lateral. Ela não acerta aqui, ó. Tá certo? Aí eu tenho que ajustar a máscara. Às vezes, quem usa óculos como eu, embaça aqui. Uma estratégia é você colocar não precisa botar esparadrapo, não. Põe aquela fita crepe, que ela reduz o embaçamento do rosto, do óculos. Ajuda bastante. Tá certo?
Aí aquela coisa que eu falei para vocês, há 3, 4 horas tem que tirar a máscara e jogar fora. Como é que eu tiro a máscara? Pela alça. Eu não devo colocar a mão na máscara. Se por acaso eu sou uma pessoa alérgica, né? E aqui, para quem é alérgico, é comum você espirrar muito usando essa máscara, espirrou, tem que tirar a máscara e jogar fora. E a de pano? Trocar. Porque se você espirra, você joga gotículas na máscara, você impede a fibra de funcionar. A N95, que é essa daqui, né, ela tem uma boa máscara como essa, eu vou abrir ela aqui para vocês, ela tem informações, né, da qualidade dela. A primeira coisa que vocês têm que fazer é ler a máscara por lá de fora. O que ela diz aqui? Porque tem máscara N95 que não serve para hospital. A que serve tem que estar escrita, entendeu? E ela tem algum... Hoje, a Anvisa liberou máscara sem CA, que é o código dela utilizado, certificado dela, né? Esse certificado, ele é feito lá pelo Inmetro. Mas você vai encontrar hoje máscara N95 ou PFF2 ou N95, né, ou P95, que é máscara da China, sem esse CA, não tem problema, né? Então, como é que você vai saber se é boa ou não? Cara, por exemplo, a máscara é o tipo de onde você está comprando. Você pode comprar da Descarpax, você pode comprar de algumas marcas que são marcas conhecidas, né? Quando você vai usar essa máscara pela primeira vez, você nunca faz isso que eu estou fazendo, que eu vou jogar essa máscara fora, né? Enfim, botar a mão dentro da máscara. Você não faz isso nunca. Você abre a máscara pelo elástico, tá certo? E você pode botar a mão na máscara inicialmente quando você vai usá-la pela primeira vez. Quando você vai usar uma máscara N95, você tem que prender o cabelo para quem tem um cabelo grande, como o meu. Porque se você não pode usar essa máscara com cabelo solto, porque ela não fixa. Aí você vai ajustar essa máscara, você joga para fora a fita dela e põe a máscara no rosto e faz o ajuste. Primeiro, segurando a máscara. E o segundo, por que o cabelo tem que estar preso? Para você conseguir ajustar isso. Ajustou, faz isso aqui, e aí a gente fala o seguinte, é o teste, né? Eu tenho que inspirar e soltar e meu ar não sair. A questão, e eu vou tirar essa máscara, é que depois que você usa a máscara, você não deve colocar a mão na máscara, mas aqui, máscara suja, imunda, você não pode fazer isso. Você tem que tirar a máscara segurando pela alça. Então, você veja que não é um hábito comum. Aí você vai falar o seguinte, o que eu faço com essa máscara? Eu ponho ela no saco, eu ponho ela no plástico? Eu não devo colocar essa máscara no plástico. Eu devo colocá-la num saco de papel. Se eu não tiver saco de papel, eu posso pegar uma folha de ofício, dobrar ela no meio, cortar ela aqui em cima. Aí, ó, eu não... Só pela alça. Aí eu ajusto essa máscara e penduro essa máscara aqui onde eu quiser. Pronto, aí eu penduro a máscara. Aí eu posso colocar também. Agora, essa máscara, como qualquer outra máscara, se você dobrar, ela perde a função dela, tá? Aí você vai perguntar, quantas vezes você pode usar essa máscara aí? Olha, eu faço o seguinte, não tem hoje estratégia para isso, porque essa máscara ela foi feita para você usar e jogar fora.
Ela foi feita para isso. Na Covid, eu tenho usado o que oh, meu Deus, depois eu lembro, a recomendação americana, e que eles dizem o seguinte, para profissional de saúde, eu tenho 5 máscaras, eu saio todo dia. Se você tem um dia de trabalho, só de você pode usar uma. O que eu faço? Eu tenho uma segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que eu saio todo dia. Então, a máscara de segunda eu só uso segunda, a máscara de terça eu só uso a terça, a máscara e assim por diante. Por que eu faço isso? Porque ela descansa. Então, eu não sobrecarrego essa máscara. Se você tem um estágio de um dia, só vai usar essa máscara no estágio, você pode ter um, porque ela vai descansar uma semana até você voltar, tá? Tendo cuidado, eu vou colocar a máscara, aí, meu amigo, aí a gente teria que fazer uma aula só com colocar e tirar essa máscara, ok? Ou presencialmente, no coletivo, porque é muito difícil fazer assim. Mas tem site que vocês podem ver estratégia para colocar a máscara ou não. Para homens que têm barba e bigode, as máscaras elas têm uma acomodação pior, porque o certo a máscara é pegar toda a área do rosto. Quando você tem barba, isso não acontece. Então, você deixa... É ruim. Inclusive para usar a N95, ok? Existem vários formatos de N95. Essa que eu mostrei, ela é da pior das acomodações, mas você tem que ter, para responder aqui ao Gabriel, ao Glaucio, você tem que ir testando. Eu falo para você o seguinte, se não tiver N95, usa 2 cirúrgicas, se não tiver cirúrgica, usa de pano, usou de pano 10 vezes, troca, compra outra. O importante é usar máscara. E para terminar, eu queria falar uma coisa. Um espaço de acolhimento para poder fazer essa discussão coletiva, eu acho que é a melhor forma que você tem de estar lidando com os receios e medo das pessoas, porque a gente vai ter que sair, a gente não vai ficar longo tempo depois dessa vacinação assim. Então, eu acho que esses espaços de acolhimento, eles ajudam bastante a você poder tirar dúvida. E, para finalizar, entender que a Covid trouxe outras estratégias de atendimento. Pensar num teleatendimento talvez não seja uma saída. Não para tudo, mas para algumas coisas ele funciona muito bem e talvez seja interessante. E jogar água 70 na roupa não é bom, não ajuda e tem que ter cuidado. O álcool 70 ele voltou a funcionar, né? Porque ele voltou ao mercado por conta da Covid. Mas ele, há muito tempo atrás, a sua venda era proibida no mercado. Porque o álcool 70 pega fogo. O álcool ele é muito instável. Né? Então, e ele incinera. Então, se imagina você jogando álcool na sua roupa e você ficar perto de alguém que está fumando, você vai pegar fogo. Então, né, não coloque álcool 70 na roupa. Pode botar álcool 70 na máscara? Não, porque você umidifica a máscara e aí ela perde a sua potencialidade. Então, é ruim isso. Espirrou, molhou a máscara, joga fora, retira, põe outra. Entendeu? É a melhor forma que você tem. E não coloque isso na sua roupa, porque senão daqui a pouco você coloca em risco a sua integridade física, né? Por uma infelicidade. É isso. Débora? Oi, então, de acordo aí com as orientações da Isabel em relação à utilização da máscara, guarda, enfim, né? A gente está tendo que aprender a lidar com isso. A gente sabe também que esse equipamento é um equipamento caro, as instituições não disponibilizam muitas das vezes de acordo com a necessidade dos trabalhadores, né? Nós, trabalhadores, estamos tendo que investir, né, e adquirir esse equipamento. E isso é uma outra luta, né? Porque eu acho que isso está um pouco nas questões que a Simone traz,
né? Que a gente precisa pensar coletivamente enquanto trabalhadores nesse sentido, né? Eu vou colocar aqui uma questão em relação ao que o Felipe trouxe sobre as inadequações, o que eu tenho visto, né? Já tinha dito para vocês, sou assistente social em Duque de Caxias e trabalho no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, e a gente tem que ter as ações de vigilância nos ambientes de trabalho, então a gente vê muita coisa, né? E a gente vê muito isso, né? Os trabalhadores não têm acesso aos equipamentos, né? E uma das coisas que a gente vê muito, primeiro, né, é o uso inadequado dos EPIs, o uso inadequado das máscaras, né? A máscara aqui embaixo do nariz, a máscara aqui embaixo do queixo, né? Quando vai comer, né? A máscara como se fosse um brinco pendurado, né? Então, assim, aí você pega o que Isabel falou, a máscara, ela está suja, ela está contaminada. À medida que eu estou usando ela aqui, né, eu não estou me protegendo. Né? Na medida que eu coloco ela aqui para comer, puxo ela para cá e vou comer, né? Eu não estou me protegendo, eu estou tendo risco de contaminar a minha comida, né? Com várias coisas. Então, são cuidados, né? Porque assim, a máscara, a gente está tendo que lidar com ela, mas ela não é parte de nós, ela está ali para proteger a gente tem que saber lidar com isso, porque a gente está lidando com um material que é contaminado. É interessante, Isabel, que para o serviço social isso é muito novo, né? Assim, nós, assistentes sociais, não tínhamos na nossa realidade, a exceção dos trabalhadores, daqueles que trabalhavam na área da saúde, com áreas mais contaminadas, por exemplo, na saúde, na área da tuberculose, por exemplo, que tinham mais essa dinâmica, ou seja, fazia parte da rotina a utilização de EPI, né? E agora a gente está tendo que aprender a lidar com isso, né? Primeiro que é importante destacar que, enquanto profissionais de saúde, no primeiro momento, foi negado aos assistentes sociais, né, o acesso aos EPIs, né, o acesso às máscaras N95, né, escassez para todos, né, principalmente para aqueles que, né, são considerados aqueles que estão mais distantes desse atendimento direto aos usuários. Né? Então, a gente teve aí, o ano passado, uma peleja para que os trabalhadores do serviço social, os assistentes sociais, tivessem acesso às máscaras. Então, é importante que a gente aprenda, né? E aí é isso, é um exercício contínuo, né? E a gente precisa ter esse cuidado. Então, uma questão é essa, o uso inadequado. A outra questão é a pessoa achar que está usando um face shield sem máscara por baixo, ou aquela máscara de acrílico. Gente, não protege, tá? Então, o face shield, como a Isabel colocou, ela é uma barreira de proteção, ela não é um equipamento de proteção individual, ela é barreira de proteção. Então, ela é mais um elemento para te proteger, para garantir esse distanciamento. O que protege é a máscara, né? E, de acordo com a Isabel, o ideal é a PFF2, é a N95. Mas se a gente não tem, use 2 máscaras cirúrgicas, ou a máscara cirúrgica e a máscara de tecido, né? Uma máscara de tecido boa, de 3 camadas. Importante, não pode não usar a máscara, né? E a outra questão importante, voltando à última pergunta do Glaucio, em relação a benzer com álcool, né? Só se for benzer mesmo a roupa, né? Com álcool, não. E aí, qual é a questão? Se eu vou sair do estágio e tenho que ir a outro lugar, que outro lugar é esse? É outro lugar que eu preciso passar antes na minha casa, trocar minha roupa e ir. Ou então é não ir, ou é manter o distanciamento social, tá, gente? Tem que ter, distanciamento, né? Não pode sair do hospital e visitar a avó, ou visitar a mãe, que é idosa, com aquela roupa que saiu, né? Se for, vai manter o distanciamento, tem que manter o distanciamento,
né? Por quê? Porque a gente está colocando em risco as pessoas, né? Então, a gente assume essa responsabilidade, né, também de cuidar do outro, de zelar pelo outro, né? Porque não existe, né? São as três coisas, né? Eu acho que a Simone trouxe, a pergunta da Simone hoje, né? O que a gente não pode abrir mão? Máscara, distanciamento e a lavagem das mãos. Tem que ser uma prática, né? Se não tem acesso, tem que estar com álcool gel, tem que aprender a fazer isso, né? Porque é para lavar a mão com álcool, né? Tem que aprender a lavar a mão com álcool gel, né? Para poder realmente estar fazendo da forma correta, né? Então, eu acho que é isso, acho que é ir pensando, né? E no momento, tem dúvida? Pergunta, né? Eu acho que a gente vive essa questão, a gente não pode hoje ter medo de perguntar. Então, se tem dúvida, pergunta, né? Procura alguém, né? Hoje a gente tem aí importantes sites com informações que dão informações boas, né, para a gente, que são científicas, né? Não é fake news, é esse tipo de informação que a gente tem que estar buscando sempre, né? Então, tem alguma dúvida? Pergunta, se orienta, pergunta, o estagiário vai perguntar para a supervisora está com dúvida também, não conseguiu, pergunta, a gente faz uma grande movimentação, né? Porque a gente precisa, né, estar se atualizando sempre, né? Então, eu acho que eu respondi às questões que foram colocadas. Não sei se tem mais alguma coisa. Certo, Débora, obrigada. Comentando assim rapidamente a questão que a Simone trouxe, a gente da coordenação de extensão e estágio veio acumulando, né, e amadurecendo os nossos posicionamentos, né, com relação a esse processo de transição para o estágio semipresencial, por dentro mesmo, né, das reuniões do Fórum de Supervisão, a partir dos próprios relatos, né, das colegas, né, assistentes sociais, principalmente dos campos internos, né, que já no final de junho, né, início de julho, começaram a trazer para a gente a grande dificuldade de manutenção do estágio integralmente remoto, tendo elas, né, retornado ao trabalho presencial, né, integralmente também, e a dificuldade de conciliar, né, com atividades remotas de estágio. E a gente passou, né, a poder refletir sobre essas questões, né, a analisar, levar para os fóruns coletivos da faculdade e passarmos, né, a criar encaminhamentos para viabilizar essa possibilidade, também porque a gente, né, passou a receber por e-mail e termos, né, contato com informações de supervisoras, de outras supervisoras de campo, né, de campos externos, de ONGs e estagiárias, né, de outras organizações que estavam avaliando a necessidade, né, do retorno presencial em função, né, dessas mesmas questões, né, de terem que trabalhar presencialmente e não terem condições de conciliar, né, com a supervisão pelo meio remoto. E o que a gente tem nesse momento, né, até que de alguma forma, né, nos surpreende, é que a gente tem em torno somente de 5 campos de estágio com, né, atividades que estão fazendo essa transição para o estágio semipresencial, né? Mais ou menos em torno de 3 ONGs. Tem o meu projeto de extensão, né, com escola, como eu falei no início, e um outro campo que agora eu não estou me recordando. Mas, enfim, e a gente não tem recebido ainda, né, nenhuma comunicação diferente, né, das que a gente solicitou, porque a gente solicitou que fosse encaminhada a cópia, né, do comprovante de vacinação, né, a primeira e segunda dose, e a liberação, né, para o início do estágio após, né, 15 dias da segunda dose, e também, né, com essa orientação do uso das máscaras, e que se o campo de estágio não oferecesse, né,
que a gente, enquanto Faculdade de Serviço Social, ofereceria, né, essas máscaras. E aí a gente está iniciando esse processo, na verdade, né, de saber com os campos de estágio como é que está, né, esse início. E a gente não teve ainda um retorno, né? A gente imaginou que hoje, aqui, né, nessa roda de conversa, a gente poderia ter, né, essa possibilidade de um retorno. A gente sabe que o horário também não é um horário assim, mais favorável para a participação das supervisoras de campo, né? A gente contava com uma participação maior de estudantes, mas acredito que também por todo o processo, né, de falta de comunicação hoje, né, em função da pane, né, das redes sociais, a gente também não tenha tido, né, um público tão favorável. Por isso também, né, a gente pediu que a gente contou, né, com essa assessoria tecnológica do Renato para que essa roda de conversa com as orientações da Débora e da Isabel fiquem gravadas, né, para que a gente possa disponibilizar também para todo o coletivo, né, da faculdade. Então, assim, né, é para dizer que, como para a gente também, tudo isso é muito novo, né, e a gente vem construindo coletivamente, né, nós estamos aqui, né, disponíveis também. Eu até estou vendo aqui que tem a Lívia, né, que é da PPC, eu acho que Elaine, que a gente acabou não contando hoje, né, também com uma maior representatividade das colegas do UP e da PPC, né, e nem mesmo elas, né, que foram quem começaram, né, a trazer para a gente essa necessidade do estágio semipresencial. O UP e a PPC ainda não encaminhou essa demanda, né? A gente não recebeu ainda documentação de estudantes desses campos internos, né? Então, assim, a gente está nesse momento, né, também iniciando esse processo, né, de transição, né, e tentando saber como é que a gente vai se organizar melhor para garantir esse acompanhamento mais de perto. É isso. Não sei se tem mais alguém que gostaria de perguntar. Jurema. A Lívia quer falar? Oi, te citei, né, Lívia? Então vamos lá, direito de resposta. Não, é porque eu Tô brincando. Não, mas aí a tua fala, mesmo se você não tivesse me citado, a tua fala já me sinto na necessidade de falar, né, na verdade. Aí eu não tô com a câmera ligada, porque eu tô em casa. Como você falou, é um horário que, para quem é dona de casa, tem um filho de 1 ano e outras coisas mais, né? Eu tô aqui dando janta pro Atos, ele tá vendo a Peppa, e eu tô assim, mas tô participando. Então, assim, eu vou falar, mas não vou poder abrir a câmera, porque nesse momento eu estou no fogão. Mas tá tranquilo, gente, mas vamos lá. E assim, aí eu queria dar um informe, na verdade, né? Assim, primeiro parabenizar as colegas, né? Porque eu acho que esse espaço é um espaço importante para a gente refletir e também a gente poder ir avaliando, né? Até o nosso processo de trabalho, né? Aí, assim, depois eu só queria tirar uma dúvida com a Isabel, porque lá na Policlínica, a gente faz exatamente como ela mostrou. A gente bota no papel ofício, mas a gente não tem onde pendurar a máscara, né? As máscaras. E aí a gente fez a seguinte coisa, a gente bota dentro do papel ofício e coloca dentro de um envelope de papel, e eu não sei se isso está certo, para guardar a máscara. Aí depois você pode me dizer que se eu estiver errado, eu vou falar com todo mundo amanhã que está errado. Ai, Jesus! Enfim, a gente vai criando uma estratégia que a gente acha que é possível, né? Porque a gente tem até lá no departamento um vestiário, né? Como se fosse um vestiário com vários armários, onde a gente guarda o nosso material e a gente guarda o nosso jaleco, enfim, mas realmente não tem como não tem lugares que a gente possa pendurar e deixar ali arejado, né? Então aí a gente coloca dentro de um envelope de papel, né? Por ser papel, e deixa assim em cima, né? Um lugar que não tenha contato assim com muitas coisas. E aí a gente tem feito dessa forma. Essa é uma questão. Aí depois você não precisa responder agora, não. Depois você responde. E aí, assim, com relação à questão mesmo do estágio, né? A gente, até para dar um feedback para a coordenação, a gente está no momento lá de retorno, sim, das atividades, tá? Só que a gente realmente não mandou nada ainda, porque a gente tá se organizando para isso, sabe? A gente está se organizando para receber os alunos, né? Não temos muitos alunos de estágio, acho que tem poucos de estágio 3 e 4, e os vínculos
que a gente tem os de estágio 1 que a gente não está fazendo, né, não vai fazer híbrido, até porque não está contando como carga horária de estágio, curricular, essa coisa toda. E aí a gente está... Não são tantos alunos assim. Então, a gente está tentando esquematizar, né, para que vá, por exemplo, um aluno em cada dia da semana, de acordo com o seu supervisor, para que não fique mais gente, né, aglomerando dentro do departamento. Assim, imagina, a gente já tem uma média de 3 profissionais por dia. E aí, se todo mundo botar estagiário, vai ficar mais gente, né? Então, a gente está tentando fazer uma escala para que os estagiários que vão fazer o estágio híbrido, eles possam estar indo mais cada dia na semana, para que não tenha tantas pessoas, porque além dos profissionais, a gente tem os residentes também, né, que vão todos os dias, em grande parte, né? Então, a gente está nesse processo de organização, né? E aí cada supervisora está organizando suas atividades com os alunos, né? De como é que vai fazer, enfim, né? E também temos alguns supervisores que ainda não se sentem à vontade de trazer o seu aluno para o campo de estágio, né? Ainda tem um certo receio e tudo mais. Então, nesse primeiro momento, a gente entendeu, enquanto equipe, que era importante que o supervisor se sentisse à vontade para fazer esse trabalho, né, semipresencial. Então, alguns não vão receber por enquanto, vão avaliar a partir das experiências dos outros colegas, né, para ver se realmente é possível, se dá para a gente organizar e tal. Então, a gente está fazendo dessa forma, por isso que ninguém ainda mandou nenhum retorno, assim, por enquanto, né? E, se eu não me engano, tem estagiários que ainda não tomaram a segunda dose, né? Então, também tem que esperar eles tomarem a segunda dose para iniciar as atividades híbridas, tá? Então, estamos assim. Inclusive, a gente está construindo um GT lá no departamento, né, um grupo de trabalho, para discutir só essa questão de estágio. Então, a gente está iniciando esse processo também. A gente teve uma reunião, acho que foi na semana passada, retrasada. Aí a gente tirou quem vai participar desse grupo de trabalho. Por acaso eu estou, não é por acaso que eu estou aqui também. E aí a gente vai iniciar essas discussões, né, para criar, né, protocolos, pensar coletivamente o estágio dentro da policlínica, enfim, e discutir depois de forma mais ampla, né, com toda a equipe. Então, a gente está nesse processo, tá? Só para esclarecer, mas eu acredito que a partir desse mês de outubro, né, a gente já tenha os estagiários iniciando as atividades, tá bom? Obrigada, Lívia. Só reforçando, né, que com certeza não é uma obrigatoriedade, né, o início do estágio semipresencial, né? A própria coordenação de extensão e estágio, ela foi convencida, né, a encaminhar esse processo de transição também em função da própria realidade, né, porque a gente já estava recebendo informações de estudantes, né, de outros campos de estágio que estavam, né, tendo a necessidade de ir presencialmente. Então, que não cabia também, né, a gente fechar os olhos com relação a essa questão, né, alguns questionamentos de supervisoras de campo, né, pela dificuldade de manter a supervisão integralmente remota, enfim, né, é um processo de transição lento, né, e necessário, né, com todo o cuidado que a gente pode, né, construir para que seja feito da melhor maneira possível, né? Obrigada. Mais alguém? Só para, rapidinho, Jurema, só para complementar, que eu acabei esquecendo, assim, a nossa discussão foi nessa vibe mesmo, viu, Jurema? De não ser obrigatório, né? E pensar como a gente pode fazer. E aí, só para dizer também com relação à questão da EPI, né? Que foi uma questão que foi colocada, lá na Policlínica, pelo menos isso, né? A gente está conseguindo, né? Então, assim, existe uma garantia de que se os estagiários retornando, eles vão ter acesso a equipamento sem muitos problemas, né? No início, aí até lembrando aí a fala da Débora, a gente teve um problema, né? Que a gente teve realmente que ir para o embate, porque o serviço social, o ano passado, né, ficou diretamente na triagem, lá embaixo, né, do teste, e aí
queriam que o serviço social estivesse lá para dar orientações, né, e tudo mais, só que para a gente só a máscara era o suficiente, para todo o resto da equipe era capote, tudo que vocês possam imaginar. Aí a gente falou, bom, então tá bom, se é assim a gente não desce. Aí a gente bateu o pé de que não ia descer, porque a gente precisava estar, né, minimamente protegido, assim como a enfermagem, assim, tudo bem, a gente não estava aplicando o teste, né, a gente não mexia ali no material, mas a gente estava o tempo todo em contato com pessoas que estavam contaminadas, então da mesma forma a gente precisava se proteger, né. E aí foi um embate, e no final eles cederam, né, entenderam a importância da gente estar ali também com os outros materiais. E aí, de lá para cá, né, foi uma coisa mais tranquila, e hoje na Policlínica todos os funcionários têm direito à máscara N95 e outros equipamentos, né? Apesar de que, mesmo estando disponibilizado, muitos não usam. Esse que é o grande problema. E aí a gente está tendo vários casos em vários ambulatórios de profissionais sendo recontaminados pela Covid, enfim, mesmo estando vacinados, porque não estão usando os equipamentos, né? Aí isso é uma realidade que a gente está vivendo em todos os locais. É isso. Importante relato, Lívia, que vai na direção, né, da questão que o Felipe trouxe. Para a gente ir fechando, gente, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma questão, algum comentário? Tem a Sedinaira, aqui, que é a supervisora de campo da Casa Ronald McDonald. Por ser acolhimento, o serviço não parou mesmo com a pandemia. O retorno do estagiário semipresencial foi muito bom, né? Não sei se Sedinaira gostaria de falar. A Gabriele, né, que é a estagiária do campo. Não? Então a gente pode retornar, né, para a Débora e Isabel. Oi, Gabriela, então fale um pouquinho. Que bom que você se animou. Oi. Eu acho importante falar, eu achei importante colocar, porque eu estive na casa antes para saber como que estava, né, e tudo mais. Enfim, fui levar umas coisas lá. Antes mesmo do estágio retorno, fui apenas no espaço, porque lá é uma casa de acolhimento, eles recebem doações, enfim, eu fui levar até lá. Foi uma questão extra do estágio. E foi bem interessante, porque ao chegar, assim como a Isabel sugeriu, né, de saber se você está com algum sintoma, ter higienização, ter ali a amostragem para saber se você está com febre, e aí todo esse procedimento de entrada no espaço, eles estão ocorrendo. E também lá, os próprios usuários, a grande maioria que passa pela Sedinaira, eles fazem a testagem nos hospitais, porque eles são é uma casa de acolhimento de crianças com câncer, então todos eles estão testados e negativados. Se não está negativo, eles são encaminhados a retornar para casa e fazer o tratamento em casa. Então, assim, tá, no meu espaço de estágio, também no lugar onde a gente fica, já era antes, né? É um espaço grande, arejado, com umas mesas separadas. Então, eu fiquei um pouco até ansiosa do retorno exatamente por isso, porque eu já conhecia a estrutura e o espaço onde a gente trabalharia, e é um espaço que você consegue ver que existe todo esse controle do ambiente, sabe? Então, é importante pontuar isso, né? Da gente conhecer o nosso espaço de trabalho e de estágio e se sentir à vontade e confortável de estar ali. Porque isso é mais importante, a gente voltar para o estágio e com medo de ser contaminado, eu acho que passa por vários caminhos muito, muito sérios que a gente não pode normalizar mesmo. É mais nesse sentido de que eu acho que estou me sentindo aqui privilegiada diante de tantas informações que vocês trouxeram de espaços como a PPC, como Pedro Ernesto, como, enfim, espaços da saúde que não conseguem seguir a necessidade
vigente, né, do espaço, do ambiente físico, do ambiente de trabalho e, enfim, é isso, né? A gente tem que saber lidar e eu achei importante pontuar por isso, porque a gente, enquanto estagiário, tendo a opção na UERJ de voltar ou não voltar, eu acho que a gente tem que pensar seriamente sobre isso. E conversar, né? Eu acho que o diálogo é tudo. Obrigada, gente, pelos esclarecimentos. A dica da máscara foi ótima. Eu tenho certeza que eu usei a máscara descartável errado várias vezes. Não vou errar mais. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Gabriele. Então, meninas, Débora e Isabel, né, agora a palavra de vocês novamente para as considerações finais, né, para trazer mais alguma... Ah, tá, Felipe, vai lá, você quer falar? Bem rapidinho, só aproveitando o gancho da Gabriele, é que a gente está gravando essa atividade justamente para depois disponibilizar lá no canal Serviço Social na Pandemia, né, e tentar capilarizar esse vídeo da forma mais ampla possível, de modo que chegue a todas as nossas estagiárias, né, nossas supervisoras, talvez ver com o Renato até a possibilidade de uma sugestão mais para frente, de editar o vídeo, colocando talvez de maneira mais objetiva as orientações, enfim, é só para reforçar que esse vídeo está sendo gravado e a gente vai retransmitir ele o máximo possível. Ok, obrigada, Felipe. Vai lá, Débora e Isabel. Aí, Débora, falando lá para frente, né? Mas eu só queria responder sobre a PPC, né, do saco. Eu fui uma vez na PPC e entrei num espaço que eu acho que era o Departamento do Serviço Social, eu não lembro mais quem, uma professora que coordena, né, como da enfermagem, eu imagino que o Serviço Social também seja a mesma coisa na PPC, né, coordenado pela um departamento da faculdade, não é isso? Bom, e lá eu vi que você tem uns espaços de onde ficam as pessoas, até um espaço razoável. Quando eu digo espaço razoável, depende de quem ocupa também, né? Às vezes o espaço parece legal, mas se tiver muita gente, deixa de ser. E tinha um espaço de atendimento, né? Uma área de que as pessoas ficam sentadas aguardando e um espaço de atendimento. Na verdade, o que eu digo é o seguinte, quando começa a botar muita gente dentro do espaço, aí você tem que aumentar a sua capacidade de proteção. Aí, sem sombra de dúvida, em 95, o cuidado com a vestimenta, né? É porque o serviço social não usa, né, um jaleco, se estiver dentro de estabelecimento de saúde, às vezes faz o atendimento sem o jaleco. O jaleco, nesse caso, ele é interessante para evitar de você... Bom, de evitar de você estar sujando a roupa, né? E aí a minha preocupação é na hora da alimentação, né? Você tem que ter um cuidado de saber vestir essa máscara, retirar a máscara. Uma forma também de grande contaminação que o pessoal teve foi na hora que a gente chama de desparamentar, né? É retirada. Que aí puxa de qualquer jeito, aquela mão vai no rosto, né? Vocês veem, eu tenho esse problema aqui, né? Na hora do trabalho, quando eu estou no trabalho que eu estou de máscara, eu botei a máscara, eu não encosto mais a mão no rosto, mas eu tenho o hábito de fazer isso. Se você fizer, daqui a pouco, o que eu vejo de gente botar o dedo debaixo da máscara para coçar o nariz, cara, e o indivíduo que pega a máscara, puxa, aí coça, volta com a máscara. Aí, poxa, aí, teve uma vez, eu estava no hospital perto da emergência, o cara puxou a máscara e assim, eu olhei assim, não, eu vou morrer, vai ser agora. Assim, são coisas que são hábitos que a gente tem que se acostumar a fazer, né? O que a Débora falou, por exemplo, se você tem um telefone, que é um telefone coletivo, né, álcool num papel, folha de papel que você usa para enxugar a mão, e passa ali, né? Eu, geralmente, quando chego no meu posto de trabalho, espaço de trabalho, eu ponho um álcool, não álcool gel, senão fica melado, né? E passo na mesa. Agora, o álcool no seu celular, direto, e no computador, ele é um problema, né? Porque ele estraga eletrônico.
Aí, por exemplo, no meu celular, eu envolvo ele naquele plástico que a gente usa para cozinha lá, é isso, filme, é isso mesmo. Aí eu jogo o álcool, não jogo direto no celular, mas eu passo um papel toalha e limpo ele o tempo todo. O celular é uma das coisas mais terríveis antes Covid. Imagina, o celular tem tudo, coliformes fecais, é uma coisa absurda o celular, porque a gente vai para a cama com ele, come com ele, é uma coisa louca o celular. Mas, enfim, isso é importante, você ter esse cuidado, né? Agora, gente, uma coisa que eu, sinceramente, as pessoas vão ter é uma coceira insuportável. Eu, por exemplo, faço alergia a isso, eu estou começando a fazer alergia à máscara, é uma coisa horrível. Mas eu só queria dizer uma coisa para vocês, a gente vai voltar de um jeito que a gente não gostaria, que era voltar com uma situação mais segura. Eu tenho a impressão de que isso não vai acontecer. A gente vai voltar com as 2 doses para quem tomou as 2 doses. Provavelmente a gente vai manter, né? O CDC está falando sobre isso, aquele que eu estava falando da máscara, o CDC, que é americano, né? Que é uma referência no Brasil na questão de controle de doenças, a Organização Mundial de Saúde, né? A ideia é que a gente vacine isso com frequência. A questão é vacinar de 6 em 6 meses, vacinar anualmente. Que população eu vou vacinar de 6 em 6 meses e que população eu vou vacinar anualmente? Né? Porque as vacinas, elas se comportam diferente para faixa etárias e comorbidades, entendeu? Mas a gente vai voltar. O aluno vai voltar e a gente vai aglomerar. Essa é não é o que eu vislumbro, né? É o que eu vislumbro. Então, assim, quando isso acontece, você vai ter que carregar no EPI, que é o equipamento de proteção individual, e seria melhor quando você tivesse uma garantia no trabalho de uma investigação, que isso acontece para tudo quanto é caso, assim, isso não existe, por exemplo, estabelecimento de saúde, mas seria fundamental eu ter um controle de a gente chama de sintomático respiratório, aquele indivíduo tossidor, aquele indivíduo alérgico, Por que isso? Eu tenho que afastar, não é só a Covid, mas eu tenho que afastar a tuberculose, que é um grande problema de saúde pública. Não está no gibi o número de assistentes sociais. Eu conheço 5 na minha vida, e eu não trabalho direto hoje com serviço social, mas eu conheço 5 que tiveram lesões com exposição à tuberculose e descobriram pelas lesões, não foi pelo problema pulmonar. 3 fizeram lesão de córnea, uveíte, tudo ligado ao olho, ficaram com lesão. A outra foi uma que foi horrível, porque fez uma lesão óssea, que é difícil o tratamento. Quer dizer, então, na verdade, são vários processos que podem trazer danos à saúde da gente, né? E aí a gente tem que brigar para que a gente tenha uma situação de saúde e uma condição de trabalho mais adequada, porque é possível melhorar as condições de trabalho, é possível. Então, assim, eu, de certa forma, acho que conhecer o espaço onde você vai fazer o estágio, poder discutir de condições mínimas de atuação, isso é importante, ter um espaço para discussão, saber se nesses espaços, né, vão avançar para o teleatendimento, quando for possível, se não for o teleatendimento, mas talvez a supervisão, talvez o debate, talvez o estudo de caso. E se você vai fazer isso, você também tem que pensar em estratégias de prover esses alunos e o próprio professor espaço para que eles tenham a condição de fazer essa discussão online, porque não é todo mundo que tem acesso à internet de qualidade, não é porque a gente tem, todo mundo tem, né? A gente pensa nisso. Eu tenho, todo mundo... Hoje em dia, a gente pergunta para a pessoa, qual é o seu... Né? Todo mundo acha que quem tem telefone tem o WhatsApp, né? Tem gente que não tem, ou tem gente que não tem acesso à internet.
Então, isso tem que ser pensado dentro do espaço da universidade, porque se ele não tem em casa, de repente ele pode ir para a universidade, nos espaços abertos, que você vai ter acesso, que ele pode usar o telefone dele para acessar os apps, para poder fazer as coisas. A universidade pode ceder para esse aluno um tablet, né, que ele não fique com tablet, mas que possa acessar em algum momento, que ele possa utilizar para poder fazer. Tudo isso tem que ser pensado. Tudo isso tem que ser debatido, né? Porque nem todo mundo está na mesma condição, embora esteja dentro de uma universidade pública. Porque chegar lá não é fácil, né? Não é para todo mundo, não, né? E a gente já sabe disso. Mas a UERJ, ela absorve ali pessoas que estão em cotas, mas tem gente que não está em cota, mas também não tem condição de estar bancando, porque a gente tem que imaginar que nós somos servidores públicos, beleza, né? A gente não ficou sem salário. Mas tem muita gente aí que ficou sem salário, está desempregada, a situação está difícil, ainda tem que pensar nisso. E assim, quem são essas pessoas que estão nessas condições? Né? Será que nós temos algum aluno nessa condição? Né? De uma forma muito delicada de se levantar, muito cuidadosa e respeitosa? Talvez seja importante, né? Prever isso também, né? Bom, gente, e para terminar, agradecer mais uma vez mesmo o convite a todos vocês, dizer que eu estou à disposição, né? Eu acho que o departamento em si, e particularmente eu estou à disposição para conversar, visitar os ambientes, obviamente, da universidade, né? Porque fora desses eu não posso ter acesso, né? Não tem. Mas eu posso, a gente pode fazer isso no campo, né? Ir lá, ver, olhar, pensar coletivamente, fazer essa discussão, e é isso, tá bom? Obrigada a todos. Bom, pessoal, agradecer o convite, né? Eu acho que esse espaço ele é um espaço importante, né? Pensar, né, a questão do fórum de supervisão, a gente está num espaço de fórum de supervisão que reúne os supervisores acadêmicos, os supervisores de campo, né, professores, a coordenação de estágio, os alunos, né? Então, vem se constituindo nesse processo, principalmente nesse momento da pandemia, como um espaço importante de articulação e de reflexão para a gente poder pensar a questão do estágio, a questão da formação, né? E pensar as estratégias, né, para que a gente possa, nesse momento, dar continuidade, né? E, em especial, esse que a gente está, né, realizando hoje, que se propõe a fazer uma reflexão sobre esse retorno híbrido, né, e os cuidados, né, que a gente precisa ter com esse retorno, né? E aí eu acho que, como eu disse no início, como Isabel, e concordando com o que Isabel colocou, né, a importância da gente, a gente não vai poder perder, né, esse processo, né? Essa estratégia da gente dialogar, pensar, né, as nossas instituições, né, e pensar a nossa inserção, né, as nossas condições de trabalho, ele é fundamental, né? Então é um espaço que ele vai continuar, né? Tem um acordo também com a Isabel em relação ao retorno, né? E não tenho ilusões em relação a esse retorno, né? Por mais expectativas positivas que a gente queira ter em relação né, que essa pandemia ela acabe, né, no contexto que a gente vive nacional hoje, né, principalmente, né, olhando para a nossa realidade, para os nossos desafios, né, a gente tem clareza de que a gente vai ter que conviver com a pandemia durante um tempo, né? E o ano que vem será um ano de grandes desafios, né? Porque, a par disso, a gente vai ter que retornar para as atividades, né?
E as condições elas não estão sendo colocadas, né, para que haja esse retorno, né? Eu acompanho muito aqui no município de Duque de Caxias, eu vou acompanhando os decretos, assim como eu acompanho também do município do Rio, mas principalmente por conta da minha inserção enquanto assistente social e por estar na saúde do trabalhador, eu acompanho os decretos, né? E aí eu venho acompanhando o decreto aqui do município de Duque de Caxias, e uma coisa que chama a atenção é a questão do transporte, né? Eu brinco que aqui a gente é território livre de Covid, que está tudo funcionando e sempre esteve durante a pandemia, mas o decreto municipal diz que apenas 50% do transporte público precisa funcionar. Então, tudo funciona, o comércio está aberto, as escolas municipais estão funcionando, né? Tudo caminha, mas o transporte público só 50%. Então, essa desigualdade do acesso, das condições, né, de trabalho da classe trabalhadora, porque precisa do transporte público, elas são as piores possíveis, né? Então, são desafios que estão colocados, né? Então, a gente precisa estar organizado, né, enquanto trabalhadores, ocupando os espaços e criando espaços. Então, a importância desse espaço como um espaço onde a gente faz essa reflexão, né? Mas a gente precisa levar esse debate também para o âmbito das próprias instituições, né? Então, uma questão que a gente precisa ter, a questão do registro dessas informações, né? Registrar as informações, né? Acompanhar essa inserção, e aí pensando a inserção dos estagiários, acompanhar essa inserção com essa preocupação, né? Também de acompanhar essas condições, né? Dos campos e a própria condição de saúde desses estagiários também. Aí eu gostaria de lembrar também, chamar a atenção para a questão da gestação estagiária, né, que engravide nesse processo, não há possibilidade de retorno para atividade presencial, né, porque as gestantes estão afastadas, né, por um decreto presidencial, né? Então, tem que ter esse cuidado também dessa informação. Isso é uma informação importante, né? Que o estagiário deve informar para a supervisora de campo, para a supervisora, a estagiária, né? Deve informar para a supervisora de campo, para a supervisora acadêmica, né? Para que aí vai ter que retornar para o estágio exclusivamente remoto. E uma outra questão é que a gente está falando de um retorno que é híbrido e que a qualquer momento, né, como eu falei aqui o exemplo da gestação, a gente pode viver uma situação em que seja necessário distanciamento novamente, né, e que esse estagiário fique só no estágio remoto. Por exemplo, quando a gente tiver situações em que o estagiário é contactante, né, ele teve contato, um familiar adoeceu, ele também não vai poder estar no campo de estágio, né? Então, esse planejamento envolve que a gente pense, né, todas essas estratégias, todas as atividades, o que a gente vai estar fazendo, né? Por isso que é importante que haja, né, um constante planejamento, né, para que se pensem as ações que estarão sendo desenvolvidas, né? Vou me despedir, me colocando à disposição, né, tanto da coordenação quanto dos demais professores e supervisoras de campo também, se for necessário fazermos outros momentos, né, que eu acho que é sempre importante, as dúvidas aparecem, as coisas mudam, né? Eu me coloco à disposição para estar com vocês, para conversar com vocês, para dialogar, para pensar junto, né? A gente traz a nossa experiência, é importante que a gente possa estar dialogando. E também, Jurema, posso estar disponibilizando alguns materiais que eu acho que podem ajudar nesse momento, algumas cartilhas, algumas instruções aí sobre esse retorno que a gente possa estar compartilhando e que aí possa ser
passado para os estagiários, para as supervisoras, né, tanto de campo quanto acadêmica, tá bom? E aí, mais uma vez, agradecer o convite e a oportunidade de estar dividindo essa mesa aqui, essa roda, né, online com Isabel e Jurema. Débora, Isabel, muito obrigada novamente, né? Parabéns assim pelas orientações esclarecedoras. Tem muitos elogios aqui no chat, né? Foi realmente um momento assim bastante rico, especial, né? Para a gente se manter em alerta, né? Para os cuidados necessários para esse processo de transição. E a gente realmente agradece imensamente, né? Pela disponibilidade de vocês. E a gente vai estar nesse processo, né? Tem aí a Simone, que é do GT das Condições Sanitárias, né? Deve estar contactando vocês novamente para poder, né, também contribuir com esse processo, né, dentro da unidade. E aí, muito agradecida, né? A gente está fechando aqui essa roda de conversa, agradecendo novamente também, né, o acolhimento do Renato na sua sala virtual. Muito obrigada, Renato. E que você mantenha também, né, a nossa assessoria tecnológica, né, para garantir que todas essas informações, né, possam ser socializadas o máximo possível, né? Isabel trouxe aí uma questão muito importante, né, que atravessa esse momento também, que é a dificuldade de acesso, né, à internet. A gente sabe que muitos estudantes passam por isso. Débora também, né, lembrando, trouxe uma questão no início, né, que hoje mesmo eu estava pensando, né, como uma questão importante que a gente vai trazer talvez na próxima reunião, que é pensar a questão da saúde mental, né? A gente tem recebido estudantes, né, que estão, né, nos campos de estágio, estão trazendo, né, essas dificuldades, né, com relação ao contexto, né, de uma forma geral, da pandemia e também das questões, né, relacionadas às condições de vida, de trabalho, né, as familiares. Então, temos muitos desafios pela frente, né? A gente conta com todas, né, e todos, para que a gente possa dar continuidade a esse espaço do Fórum de Supervisão como um espaço mesmo coletivo para esse enfrentamento. Muito obrigada, boa noite. Tchau, tchau.